O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós retomamos hoje então e vamos até sábado, lendo agora o capítulo 6 de São João, que teve início essa leitura na liturgia da igreja na sexta-feira da semana passada, aí pulou por causa do domingo, né? Dos grandes temas dominicais da liturgia. Bom, esse capítulo 6 de São João, ele é colocado sempre para nós na liturgia dentro do tempo pascal, porque esse tempo da Páscoa é uma catequese que a igreja nos faz a respeito do que devemos crer. Então toda a quaresma é uma preparação para compreendermos o batismo. Aí a gente vive e renova o batismo na Semana Santa, lá na Vigília Pascal. Aí a gente entra na oitava da Páscoa, entre um domingo de Páscoa e o domingo da Misericórdia, que é a liturgia das aparições do ressuscitado. Bom, posto isso, onde é que está o ressuscitado e como é que a gente o recebe em nós? Aí começa o capítulo 3 de São João, que é Jesus e Nicodemos conversando naquela noite. O pano de fundo daquilo ali é a fé que passa pela recepção de um sacramento, o sacramento do batismo. Tendo feito essa leitura, essa catequese, a igreja nos dá o capítulo 6 de São João, que é o capítulo da Eucaristia, o pão vivo descido do céu, que começou com o milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães e depois ele anda sobre as águas, porque a Páscoa é, para nós e em nós, né, esse novo êxodo, aquele êxodo lá de Moisés, do povo, lá do Antigo Testamento, a primeira Páscoa, atravessar o mar, passar pelas águas e andar no deserto, onde Moisés, Deus através de Moisés, vai dar o maná, o pãozinho que cai do céu. Então nós passamos pelas águas do batismo e somos guiados agora no caminho da vida por Jesus que anda sobre as águas. Não é que Deus precisa abrir o mar para Jesus passar. Jesus mesmo anda sobre essa água, ele é muito maior do que Moisés. E aí então vai começar agora esse discurso de Jesus, dentro do capítulo 6, sobre a Eucaristia. Então o batismo e a Eucaristia. Então o tempo pascal, a liturgia de cada dia da Páscoa, é uma grande catequese ainda sobre os sacramentos pascais. Essa expressão, sacramentos pascais, vez em quando a gente tem escutado e vai escutar no oremos inicial e no oremos final da missa,
e também no oremos que o padre faz de cada domingo. Ó Deus, que dai-nos que aos vossos filhos que renovastes, aí sempre usa uma expressão bonita e verdadeira, renovastes, santificastes pelos sacramentos pascais. Quais são os sacramentos pascais? Batismo e Eucaristia. Pois muito bem, então esse capítulo 6 de São João, ele tem no primeiro momento o milagre da multiplicação dos pães. Jesus que pega o pão, abençoa, dá graças, parte o pão, dá aos discípulos, e os discípulos dão à multidão. Na sequência, então, Jesus anda sobre as águas, vai para o outro lado do mar, né? Por quê? E aqui começa então para nós a dinâmica da nossa vida, junto com e em relação à fé que celebramos. Quem recebe do pão que Jesus multiplica, que foi dado aos apóstolos, e os apóstolos dão esse pão à multidão. Então quem recebe a Eucaristia tem que fazer o que agora? Quem recebe a Eucaristia tem que entrar na barquinha com São Pedro e ir para o outro lado, ir para o céu, ir para o outro lado de mim mesmo, aqui no sentido da santidade, da conversão e da virtude. Esse é um caminho onde muitas vezes se faz noite, tempestade, às vezes ele é difícil, mas nesse caminho Jesus está ali, não como um fantasma, como presença real, andando sobre essas dificuldades e dizendo o que para nós? Coragem, sou eu, estou aqui, não tenhais medo, porque logo a barca chega do outro lado. Bom, posto tudo isso, o que foi que aconteceu há 2000 anos atrás? É o Evangelho de hoje, então. Esse é o último trechinho do Evangelho, antes de Jesus começar a falar, então, do pão da vida mesmo, dele aprofundar, né, os sinais disso tudo, que é o Evangelho de amanhã até sábado. Então, o trechinho do Evangelho de hoje. Depois que Jesus saciou, e nas contas de São João foram mais ou menos 5.000 homens, né, sem contar as mulheres e as crianças. No outro dia de manhã a multidão vai aonde? Vai lá de novo, eles querem comer aquele pão de novo, vai ter festa, né? Vai ser de graça, vamos lá de novo, né? Ouvir Jesus, ver Jesus e não vamos embora cedo hoje não, porque o homem multiplica pão, peixe, né? E é gostosinho o pão que ele faz, então a multidão está lá de novo. Quando a multidão chega lá de novo e diz que chega logo cedo para sentar na frente, né? Jesus não está lá. Jesus não está lá. E aí então o que a multidão faz? Quando a multidão, João 6,24, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus do outro lado do mar. Quando viram Jesus do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui, por que você não avisou que o senhor estava indo embora, né? Então veja, olha que esforço esse povo fez. Subiram as barcas e possivelmente ali alugaram barcas, enfim, fizeram alguma situação. Foi um grande esforço. Eles querem Jesus, eles vão atrás de Jesus. Acontece, meus irmãos, que ninguém engana Jesus. Mas às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Você sabe que uma das coisas tristes na vida é essa autoilusão. É a pessoa que não percebe as suas motivações mais profundas para fazer o que faz. Muitas vezes a gente não se percebe, não se conhece, e às vezes a gente está enganando a gente mesmo. Essa que é a verdade. E às vezes não é por maldade, não. É que a nossa ignorância somada à nossa falta de virtude, somado a alguns pecados que a gente tem muito encruado em nós, nos faz termos uma imagem muito idealizada, equivocada, romantizada de nós mesmos. Aquela multidão fez um gesto lindo. Jesus, que às vezes era rejeitado, né? Foi rejeitado em Nazaré, sua própria terra, rejeitado pelos fariseus, rejeitado em algumas sinagogas. Jesus estava aqui sendo amado, desejado. Jesus não tinha mais sossego, o povo queria Jesus. Mas Jesus nos conhece na profundidade da gente. Mas aquele povo não sabia o porquê que eles queriam tanto Jesus. E você e eu, por um tempo na vida,
em relação a alguns assuntos, caminhamos na ilusão. Exemplo: não, padre, imagina, a gente faz para Deus, isso aí a gente faz de coração, é para Deus que a gente faz. A pessoa fala isso com toda a sinceridade do mundo. Ela não é mentirosa, ela não é picareta, ela não quer mentir, ela não quer nada do padre, não, ela não quer nada da gente, não. Ela de coração diz isso. A gente faz para Deus. Eu faço é para Deus. Se precisar, só me chamar, que é para Deus que a gente faz. Ela está crente de si mesma, que ela é 100% abnegada, que ela é assim, de coração, eu faço para Deus. Ah, é? Nesse eu faço para Deus, alguém me critica, alguém não gosta, alguém diz que eu faço só para me aparecer. Nesse eu faço só para Deus, alguma outra pessoa que também deve estar fazendo a mesma coisa só para Deus, é a escolhida para fazer só para Deus de novo, e dessa vez eu não fui escolhido. Porque tem duas pessoas que fazem isso, mas nós estamos precisando de uma só. Amigo, a pessoa nem sabia que dentro dela não era só para Deus. Que dentro dela, é claro que é para Deus, mas é para mim também. Me ame, me queira, me veja, né? Me valorize, me recompense e não me esqueça. Eu estou aqui e eu devia ser a primeira opção das pessoas. Essa pessoa, ela é uma bandida? Não, ela é uma iludida. Bate no teu peito, fala: ufa, eu não sou bandido, não. Eu sou iludido. Eita, iludido. Nós somos iludidos muitas vezes. A gente crê que somos uma coisa, que fazemos por um motivo, mas nem sempre é assim, e a gente é iludido. Olha o que Jesus vai dizer para aquele povo, que perguntou assim, Rabi, mestre, né, em hebraico: mestre, quando chegaste aqui, nossa, a gente não vive mais sem você. E Jesus olhou para aquele povo tudo suado, pé rachado. Pensa atravessar aquele mar, aquele grande lago que eles chamam de mar de Cafarnaum. Isso leva mais de hora para fazer isso. Aquele povo tudo pobre, lascado, juntando moedinha para alugar uma barca, que era o Uber, o táxi da época era o barco, né? Eles iam atrás de Jesus tudo pobre, lascado, lazarento, tanto que Jesus teve que multiplicar o pão para eles. Mas cada um juntou da sua moedinha, que não dava para comprar um pão, eu junto com a sua, junto com a minha, que aluga um barco, vamos atrás. Olha que coisa linda, gente. Coisa linda. Mas é uma linda ilusão, né? Jesus olha e fala assim, versículo 26. Em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeram pão, ficaram satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então veja, Jesus achou bonitinho o esforço. Eu tenho comigo, eu tenho para mim, que Jesus falou isso aqui com dó. Você já teve que falar alguma coisa para alguém com dó da pessoa? Fazer uma correção que você fala assim, coitado, nem merecia ser corrigido, tá? O cara é tão gente, mas é tão querido, é tão gente boa, ela está sendo tão dedicada nisso aqui, ela está fazendo assim com tanto gosto, com tanto coração, mas está errado. Como é que eu vou te dizer isso? Às vezes quando a gente inventa de fazer uma penitência, né? Aí você vai na casa da pessoa, vai na casa dos outros, a pessoa está lá se dedicando por você, fazendo, né? Pá, está em casa. Tô. O que aconteceu? Não, é que eu estou terminando aqui um bolo de abacaxi, de não sei o que com abacaxi. Eu não vou comer, não estou comendo abacaxi esse ano por causa de São José. Aí você vai, como é que eu falo isso para a pessoa? Você não fala. Vai, vou esperar, nossa, nem vou sair, vou desmarcar com o bispo. Meu Deus, eu estava com uma vontade de comer um bolo de abacaxi. Não dá uma dó, às vezes, você ter que falar umas verdades, ou ter que dizer algo para a pessoa, de falar, não, filho, não é assim não, era aqui, ou era o outro. Ih, eu acredito que Jesus falou isso com uma dó, de ver aquele esforço, de ver aquela alegria. Você vê que eles estão tudo felizes. Senhor, quando é que você chegou aqui?
E Jesus tem que reposicionar a cabecinha deles. Jesus fez isso aqui com uma dó, mas fez. Em verdade eu vos digo, versículo 26. Vocês estão me procurando, não porque viste sinais. Isso aqui é importante. Sinal, o que é um sinal? Sinal, meu querido, minha querida, aquilo que é o para além. Ele sinaliza. Uma das diferenças e das poucas diferenças que existem entre nós e os bichos é a nossa capacidade de falar, animal não fala, vocabulário. E isso está associado a uma capacidade do ser humano, que é a capacidade de intuir, perceber, se relacionar com o mistério. Mistério não é bruxaria. Mistério não é esoterismo. O que é mistério? Mistério é tudo aquilo que faz com que uma coisa não seja só uma coisa. Uma flor. Qual é o mistério da flor? Um bicho, um animalzinho qualquer, que ele sabe, vamos colocar assim, de uma flor, que é flor. Mas o ser humano sabe do mistério da flor. O que é uma flor? Além de flor, é beleza, é zelo, é nobreza, é um jeito de dizer te amo, te reconheço, sou grato por, estou afim de você. Uma flor tem muito mistério dentro da flor, não é assim? Vamos pegar o exemplo do pão, já que Jesus essa semana vai falar de pão. Um cachorro, ele reconhece um pão? Reconhece. O cachorro reconhece o que é pão, o que é carne, no paladar dele ele sabe a diferença das coisas. Os bichinhos reconhecem as comidas, os sabores, não é isso? E se você chegar em casa com um pacote de pão, o cachorrinho só de ouvir o barulhinho do papel do pão lá da padaria, ele já abana o rabo e vem. E já encosta ali na mesa. Você não vai tomar café, você não vai comer o cachorrinho, já não bota ali o focinho ali. Mas o que ele reconhece daquilo? Pão, comida, cheiro. Ele não consegue fazer do pão um café da tarde. Ele não consegue fazer do pão um senta aqui. Não tem nada ali para ele, a não ser o instinto do pão. O ser humano é o único dos bichos que Deus criou, capaz do mistério, do sinal. O que isso aqui aponta? Tem algo dentro disso, que não é só o que eu estou vendo e tocando, e que me aponta para outra coisa, para uma coisa maior. Então Jesus está dizendo, vocês não viram sinais na multiplicação do pão. Teve 2 sinais ali, grandes sinais ali. Primeiro, quem é Jesus? Quem é esse homem que faz aparecer pão? Não parece a história do Moisés? Eles nem tinham com Moisés. Essa fome que a gente sente, e essa vontade de ir atrás desse homem que dá pão, na verdade eu tenho vontade é do quê? O que mais além de pão ele pode me dar? Ou ontem, quando ele multiplicou os pães e milagrosamente foi aparecendo o pão, meu coração, minha alma sentiu fome do quê? De pão com manteiga, de novo? Sinais, o mistério. E Jesus está dizendo, ontem vocês não viram sinais, nem a respeito de quem eu sou, nem a respeito de qual pão de verdade vocês precisam. E vem igual um cachorrinho, tudo ofegante, tudo suadinho, num esforço danado, louvável, balançando o rabinho e a cabecinha para comer pão. Ué? Aí Jesus vai dizer, vocês não viram sinais, vocês não intuíram o mistério, mas porque comer pão ficou satisfeito. Versículo 27. Esforçai-vos então, já que vocês sabem fazer força, e eu estou vendo que vocês sabem fazer força, que trabalho que vocês tiveram para me achar, hein? Só que eu sinto muito, vou multiplicar pão hoje não. Hoje ninguém vai comer do pão de ontem. Esforçai-vos, diz o versículo 27, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus está dizendo que Ele vai nos dar um alimento que perdura até a vida eterna, que nos dá a vida eterna, e que esse alimento precisa de algo da minha parte, que é esforço, trabalho. Esforçai-vos aqui, e também no final do Evangelho a palavra obra, é tudo um verbo só no grego. Tanto esforço quanto obra aqui está no verbo obrar.
e da palavra grega ergon, que é de onde vem ergonomia, esteira ergométrica. A esteira do esforço, a esteira do obrar, do trabalhar, trabalhosa, né? Então Jesus está dizendo o seguinte, vamos por partes então. Vocês são tão esforçados e eu acabei de ver que quando vocês querem, vocês dão jeito. Vocês são espertinhos, corajosos, né? Quando quer, até a coluna fica mais em pé. Rapaz do céu, quando quer dá jeito. Então, vamos lá. Não adianta na vida a gente só ter força e velocidade, tem que estar indo para o lado certo, né? Esforçai-vos então, porque esforçado vocês são e eu estou vendo. Esforçai-vos então pelo alimento que permanece até a vida eterna. E esse alimento, eu é que vou dar a vocês. Só que esse alimento que eu vou dar, você vai ter que se esforçar por ele. Você vai ter que trabalhar, obrar, operar, ergon. Você vai ter que fazer um esticar de você mesmo. Mas vale a pena esse esforço. Por quê? Porque ele não passa esse pão, ele permanece para a vida eterna. E esse alimento não é um esforço em nós mesmos, é um esforço, esse alimento é dado pelo próprio Jesus. Agora, não cai no colo, né? Não é assim que funciona. Você precisa se esforçar. O ergon de acordar cedo, o ergon de suportar, de vez em quando, que eu estou com dor de cabeça hoje, o ergon de suportar, quem é mulher aí, está sentindo aqueles calorão da menopausa, ou está com cólica, né? O ergon do não amanhecer legal, o ergon do vou ter que ir a pé porque estou sem carro, entende? O ergon do vou ter então que organizar minha semana de um jeito diferente, porque desse jeito não podem comungar, tinha que confessar, mas para confessar só se eu ligar lá e desmarcar com o cara, porque daí eu tenho que ir atrás do padre. Ergon, filho. Então a fé, a Eucaristia, exige de nós o ergon, o esforço. Um esforço que às vezes é físico, né, vencer preguiça, comodismo. Um esforço que é moral, ergon, isso aí é pecado. Depois disso aí não pode a Eucaristia. Faça um ergon para não cair na tentação, para se desviar do mal. Um ergon muito interior, vencer alguns mimimi que todo ser humano tem, a gente tem dentro de nós. O ergon do perdão. Tem gente que porque não consegue fazer o ergon do perdão, não vem mais na igreja. O ergon da autoimagem. Você está passando, ou passou, não sei, uma vergonha, um constrangimento que envolve a sua pessoa, o seu nome perante a comunidade, a sociedade. Com que cara eu vou lá agora? Não sei. Ergon, se esforce. Ou você nunca passou uma vergonhazinha na vida para ter o que queria? Então bora, feio. O ergon. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna. Agora esse alimento não é produto nosso, é Jesus quem dá. Então perguntaram a Jesus: o que devemos fazer para realizar, eles vão colocar no plural, as obras de Deus? Porque eles tinham 616 preceitos, né, dentro do judaísmo, regrinhas de vida e de culto. O que devemos fazer, Jesus, para realizar as obras de Deus? Um monte de obra, um monte de coisa cultica, para Deus ficar feliz. Aí Jesus vai responder não no plural, mas no singular, versículo 29. A obra de Deus, o ergon de Deus. A obra de Deus, não é as obras. Nós precisamos de uma única obra, que comporta em si todas as obras. A obra de Deus, o operar, o trabalhar de Deus, o esforço de Deus que vocês têm que fazer, isso aqui, ó. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. O que nos salva? Obras? Não, a fé. Mas vamos entender um pouquinho isso aqui, para não se confundir com a maluquice protestante. O que nos salva é a fé. Mas o que é a fé? A fé não é um sentimento. A fé não é um otimismo. A fé é uma obra. Acreditar já é uma obra. Agora,
no que é que eu acredito? Essa obra que é crer, essa obra, esse ergon, esse esforço que é abrir os meus ouvidos para Jesus, aceitar o que Ele fala, e quando eu não entendo direitinho o que Ele fala, eu creio. Isso é uma obra, isso é um esforço. De algum modo a gente pode repetir isso em toda a missa. Os mais antigos têm esse costume. Na hora da consagração, o padre leva o corpo de Cristo, o cálice, aí muitos balbuciam: meu Deus, eu creio. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Por que você está pedindo para aumentar a fé? Porque você está diante de um mistério que a tua cabeça não pega. Mas pegando disso e levando para tantas outras coisas da nossa vida. Em quantos outros momentos da nossa vida você não fala assim: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Sei lá, às vezes no seu casamento, né? Você olha para o teu marido, era um príncipe, virou, tá esse xereque aí, né? Você fala, vontade de chutar, jogar fora, né? Olha, era só pegar as crianças e ir embora, deixar essa... pescar então, que é o que você gosta de fazer, né? Fica aí nesse sofá então, não tem marido mesmo, não tem essas brigas de casal? Então vai, fica aí, não tem homem mesmo nessa casa, tudo é eu que resolvo, fica aí então. Vamos, filho, para a igreja com a mãe. Aí você olha para o seu marido, e às vezes tem que dizer, não tem? Meu Senhor e meu Deus, eu creio no matrimônio, eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. Eu mato esse desgraçado. Não é assim a vida? Não é? O marido às vezes também olha para a esposa e fala: sangue de Jesus, o que eu fiz com a minha vida, pai? Oh, meu Deus, né? E aí o homem tem que dizer também, tem que dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, não é? O padre às vezes olha para a paróquia, olha para o piquiri e fala: meu Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. E o povo também olha para o padre às vezes e fala o quê? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, Jesus amado. A vida é cheia disso, né? Então veja, a fé é uma obra, a fé é operante, a fé é ergon, a fé às vezes nos estica, ela é difícil, ela é operosa, você precisa trabalhar a fé, esse lado passivo da fé mesmo, que é aceitar a fé. Eu creio, mas aumento o que eu creio, porque isso é um esforço. Mas veja, a fé então que não é sentimento, a fé então que não é um otimismo em relação a fé é uma obra que me estica, ela é ergonômica, ela é igual a esteira ergométrica, ela me coloca para suar. Ela em si é uma obra que dentro dela já está todas as obras dela. Quem nos salva é a fé e não as obras, diz Paulo, quando compara a fé em Jesus e tudo aquilo que ele diz e pede com as obras do judaísmo. Mas aí São Tiago, na carta dele, que está fora do debate de Paulo, da perspectiva que Paulo tinha que enfrentar, vai dizer para nós: a fé sem obras é morta. Quais obras deixam a fé morta? Não as obras do ritual judaico, as obras do Evangelho. Tive fome, me deste ou não me deste comer, tive sede, estava nu, estava doente. Bem-aventurados as obras, a mansidão, a pureza, a justiça, enfim, tudo aquilo que está lá, a misericórdia. Ide, anunciai o Evangelho, enfim, são obras que Jesus nos pede, né? Então veja, queridos, mas as obras que Jesus nos pede passa por uma primeira obra, que é acreditar que aquilo que Ele me pede não é bobeira, não é cafonice, não é conversa para boi dormir, é palavra da salvação. E a obra que Ele pede, também pediu, dentro da obra, né, das obras que Jesus pede, é: tomai todos e comei, façam isso em minha memória. A missa também é uma obra, que está tudo dentro dessa grande obra. Quer agradar a Deus? Essa é a obra que você tem que fazer, esse é o serviço da vida.
acrediteis, que acrediteis naquele que Ele enviou. Se eu acredito naquele que Deus enviou, que é Jesus, por óbvio, então eu estou acreditando em tudo que Ele disse, em tudo que Ele ensinou e em tudo que Ele me pede. Então, a grande obra é Jesus. O grande esforço meu é alcançar, possuir, ter, estar em comunhão com Jesus Cristo, que é o pão da vida. E a partir do Evangelho de amanhã, então, ele começa a falar tudo isso, né? E aí, dentro dessa catequese pascal que a igreja faz para nós, a gente entende o refrão do Salmo, né? Que a gente cantou tão bonito. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Progredir na lei, no saber de Deus, é uma progressão. Por isso a fé, meus irmãos, a palavra de Deus, ela pode ter dois momentos na nossa vida. Um é aquele que a gente mais gosta, que é pegar um texto da Bíblia e tirar muitos ensinamentos para a nossa vida, para a minha urgência, para a minha demanda de hoje, né? Pegar aquilo ali e aquilo vai me dar esperança, vai me dar ânimo, vai me consolar, vai me motivar. Esse é um lado da Escritura, mas existe um outro lado da fé, sem o qual esse primeiro fica capenga e não perdura, que é progredir no saber. Progredir no saber. Senão a gente acaba desvinculando todo esse lado que a gente crê de tudo aquilo que a gente celebra. E se a gente não progride nesse saber catequético que a igreja coloca para nós, essas linhas mestras do porquê é que o evangelho de hoje é esse e não outro, essas linhas mestras de entender por que esse tempo da Páscoa é assim e não de outra forma, a gente fica com uma perspectiva, daí também de novo, para a própria vida muito infantil, muito boba. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus tem que dar algo, e dá algo, né, para mim hoje, agora, para a minha urgência, para a minha necessidade, para o meu ego, para o meu ânimo, nós também temos que progredir em coisas que a gente precisa saber, essa espinha dorsal da fé. Senão a gente vai andando na vida sempre muito infantil, sempre muito raso, e vai chegar uma hora que essa infantilidade, que essa, nem sei se existe a palavra, se essa raseza, esse raso vai cobrar seu preço. Vai cobrar seu preço. Então, se a gente não tem na cabeça, se a gente não progride alguns saberes da fé, para a partir deles olhar tudo, interpretar tudo e sentir tudo, seja a tristeza ou a alegria, uma hora a vida vai cobrar o preço daquilo que a gente não aprendeu, daquilo que a gente não sabe, e aí fica difícil atravessar, fica difícil de seguir. E aí a vida mais o capeta que existe também embola a nossa cabeça, e nesse bolo vai até Jesus. Padre, porque eu não entendo se Deus existe. Aí começa. Feliz é quem na lei, no saber de Deus, vai progredindo, crescendo. E aí, só para fazer justiça, já terminei a homilia, vamos terminar abrindo um parênteses para fazer justiça. A primeira leitura, o primeiro mártir da nossa fé, Estevão, o primeiro a ser martirizado, assassinado por causa do nome de Jesus, o diácono Estevão. Lembra da semana passada, quando São Pedro falou: ei, vocês só têm coração, né? Inteligência vocês não usam, que bagunça para dar a cesta básica das viúvas. As viúvas que eram esquecidas, né? Por quê? Porque a comunidade era boazinha, elas morriam de dó das viúvas, mas não sabia organizar o protocolo de atender viúva. Então, ao mesmo tempo que atendia viúva, fazia as viúvas ficar bravas. E foi chegar lá na sala do pároco a conversa. Aí São Pedro falou o quê? Gente, se vira, escolham aí, vocês mesmos escolhem, não é possível que não tem. 7 homens, não é isso? Cheios do Espírito, sabedoria, boa fama, traz aqui que nós vamos dar uma bênção, Deus vai ajudar eles, e escute isso aí. Aí trouxeram 7, e o primeiro mencionado lá, Estevão. Aí hoje tem um trechinho, essa semana a gente vai ouvir um pouquinho da vida do Estevão, que aparece em Atos dos Apóstolos, né? Começa aqui a sobrepujar um pouquinho toda a história de São Pedro. Estevão foi famosão na igreja primitiva. Atos 6:8, naqueles dias Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, qual era a missão oficial de Estevão? Levar alimento para mulheres que eram viúvas.
e que faziam parte da comunidade. Isso era o papel dele. Ele tinha lá uma escala, ele tinha lá um papelzinho com o nome da rua, dona fulana, não sei o quê, quantas crianças tem na casa. Essa era a missão dele. O que ele fazia enquanto fazia isso? Ele fazia, diz a palavra, prodígios e milagres. Olha que danadinho. Cheio da graça e do poder de Deus. Então ele levava lá, chegava lá. O senhor não faz uma oração para mim? Ele, faço. Eu não rezo para essa criança que vive agitado, esse menino. Olha, não para quieto na escola. Vem cá, como é que é o seu nome, querido? Sério, Estevão. Cheio da graça e do poder de Deus. Fazia sinais, milagres entre o povo. Né? Versículo 10. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão falava de um jeito que não tinha como ganhar dele. Tinha jeito. Vai discutir com o Estevão? Não tem como ganhar do Estevão. Mas aí, na vida de Estevão, na vida dos apóstolos, na vida do cristão, vai acontecer tudo o que aconteceu com Cristo. O povo não dá o braço a torcer. Diz ali a palavra, foram lá e subornaram pessoas para mentir a respeito do Estevão. Olha só, o sujeito está vendo que o Estevão faz milagre, faz caridade, e eu fui conversar com ele e eu perdi a conversa. Agora é hora do quê? Dar o braço a torcer, né? Eu estava errado, ele estava certo. Ô Estevão, desculpa, rapaz, eu pensava cada bobeira do você. Nossa, me perdoa. Não é isso? Agora é hora de passar para o lado do Estevão, não é? Então, acontece com Estevão, acontece com Pedro, com Paulo, acontece o que aconteceu com Jesus. O ser humano é capaz de ficar empedernido. Eles vão lá, subornam pessoas, e aqui vai começar todo um processo em cima de Estevão, para ele terminar morto, apedrejado. Como pode isso? O homem tem uma expressão espiritual inegável, uma expressão da caridade e do bem inegável, e toda vez que eu vou argumentar com ele, ele desmonta o meu argumento. O que eu faço? Suborno alguém, mando mentir sobre ele, porque eu quero mesmo tacar uma lajota na cabeça dele. Dá para acreditar nisso, gente? Dá. Dá, porque todos nós sabemos ser birrentos, todos nós sabemos ser manhosos, e todos nós sabemos às vezes ser orgulhosos, não dar o braço a torcer. A verdade é que às vezes se impõe na nossa vida, esse não mudar de ideia, não mudar de opinião. Que coisa triste, né? Que coisa terrível. E ainda termina a leitura dizendo ali no versículo 15: todos os que estavam no sinédrio tinham os olhos fixos no Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Só está piorando a situação, mas não vai dar o braço a torcer. Que coisa feia, né? Feia, porém possível. Ergue o seu braço direito, então, porque até a homilia já terminou. Isso aqui é só um parênteses, porque o Estevão merece, né, coitado? Merece ser falado. Ergue teu braço direito assim, deixa molinho. Fala, Espírito Santo, pode torcer. Pode torcer. Eu vou dar o braço. Estou dando o meu braço a torcer. Agora torce. Torce. Vai falando. Ai, 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 ai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.